Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Uma Garrafa. Hoje a minha convidada é muito especial, como todos que vieram por aqui, mas hoje a gente vai contar histórias interessantíssimas de um pioneirismo no assunto nutrição. Eu tenho certeza que hoje a nossa convidada tem muito para contar, não só de tudo que ela fez por Itu, mas pela nutrição no Brasil inteiro. É uma grande honra, muito obrigado pela presença, Roberta Lara, nutricionista, minha convidada do podcast Uma Garrafa dessa semana. Mas para mim é um prazer estar aqui com você hoje, Vinícius, nesse podcast incrível que eu tenho seguido seus convidados e tenho visto o bate-papo e fiquei muito honrada por ser convidada porque eu te conheço há muito tempo. Muitas, vamos contar sobre isso também, Nós né? vamos contar aí, mas é um prazer. Mas legal, obrigado, viu, Roberta, por ter aceito o nosso convite. E para começar, para a gente continuar aqui todo o ritual do podcast Uma Garrafa, ele já foi ao ar, já acabou as Olimpíadas, mas a gente seguiu o nosso protocolo que durante as Olimpíadas a gente só ia tomar vinho nacional para a medalha vir. A medalha veio com a Rebeca, com a Bia, com o vôlei de praia feminino, os ouros e além de várias outras medalhas de prata e de bronze. Foi muito legal, parabéns a todos. Rebeca Andrade, que fenômeno. Acho que o Brasil inteiro se orgulha de você. Você ainda não tem, no auge que, se eu não me engano, eu vi hoje 25 anos, acho que você não tem a mínima dimensão do que você fez. E é muito legal. O Brasil se orgulha demais de você. Então, seguindo o nosso mês aqui, nós vamos tomar hoje, gente, um vinho da Pisato, uma das principais e mais renomadas vinícolas do Brasil, que eu tenho a honra e a alegria de estar desde o começo da Casa Vessalton. Eles são grandes parceiros e, além de tudo, nós somos distribuidores dele para aqui para o interior do estado de São Paulo. Esse vinho, o Alicante Bouschet, é um vinho extremamente elegante, safra 2021, safra nova, que você já encontra aqui conosco. A gente estava conversando aqui antes, até falei com a Roberta, ela vai contar uma curiosidade muito legal para vocês desse vinho. É um vinho mais encorpado, é um vinho que combina bem com cordeiro, uma carne mais gordurosa. Não tá vendo? Nessa parte não é tão legal, né, Roberta? Mas a outra parte que nós vamos contar eu vou servir aqui e nós vamos juntos degustar esse vinho e ver o que a Roberta também acha. É um safra 2021, tá? Uma safra que foi excelente aqui no Brasil. E um vinho mais encorpado, da uva Alicante Bouschet. Saúde, Roberta. Saúde. Viva. Como eu estava falando antes, ele tem um aroma muito forte de fruta preta, de mirtilo, assim, é um negócio muito interessante, tem uma acidez gostosa, um vinho muito legal, passa por madeira, um vinho que está super elegante, mas que também tem uma longevidade de vida bacana aí pela frente e que só vai melhorar. Então, para finalizar a nossa pegada de vinhos nacionais, depois a gente vai voltar para os importados também. Esse aqui é um Pisato Reserva Alicante Bouschet 2021, que eu achei maravilhoso, com esse aroma de mirtilo, fruta preta. Tá legal, né? A Rô vai contar rapidinho daqui a pouco pra gente sobre essa parte que ela contou antes do programa começar. Mas antes eu não poderia deixar de agradecer a todos os patrocinadores do podcast Uma Garrafa. Fico muito feliz de ver que o nosso time de apoiadores só aumenta e que os comentários nas ruas, as pessoas estão assistindo e gostando do nosso projeto. É muito gostoso saber, convidadas maravilhosas, cada vez mais gente querendo participar. E essa semana a gente abriu uma caixinha de perguntas lá, Roberta. Olha, eu acho que teve mais de 100 respostas. Nossa, que bacana. E pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, querendo participar, indicando outras pessoas. Isso foi muito legal. Então, agradecer quem faz esse projeto Céu do Papel junto com a gente, que é a Magi Fiat, as empresas Magi, a MN Conceito, Fazenda Tucunduva, Smart Food, Mamba Produtora Audiovisual, Sávio Advocacia, Simplifica Marketing, Casa Vessalton, SM Serviços, que entrou semana passada, e a mais nova patrocinadora, o Quitandão. Quitandão, que tem um produto maravilhoso, olha só, frutas, legumes e hortaliças maravilhosos lá no São Luís, e que estão junto com a gente agora nessa nova empreitada. Então, obrigado a todos os nossos patrocinadores. Dito isto, vamos começar o nosso bate-papo, mas para não ficar no ar essa história, conte um pouquinho do mirtilo que você estava me contando aqui. Não tem nada a ver com o começo, gente, mas é para não deixar o gancho de quem estava falando do vinho e depois a gente vai continuar. Eu estava falando aqui com o Vinícius, para vocês aí prestem atenção nisso, quando ele falou do mirtilo sem saber, né? Ele fez, tem aroma de mirtilo e tudo mais. E eu estava comentando que o mirtilo hoje, ele é uma fruta muito reconhecida para a saúde mental. Hoje a nossa preocupação na nutrição não é só saúde cardiovascular, não. Está muito ligado ao cérebro, porque a gente quer viver mais e melhor. E o mirtilo, como as frutas mais escuras, os mirtiláceos, então morango, amora, framboesa, eles têm
uma substância muito interessante chamada antocianina, que é muito responsável pela saúde mental, pela cognição, pela preservação dos neurônios. Então, olha só, gente. Além de tudo, se você quer cuidar da sua saúde mental, aqui, ó, Vinho Pisato Alicante Boucher, reserva 2021 aqui na Casa Vessalton. Obrigado novamente pela presença. Eu que agradeço. E é um prazer imenso ter você aqui. E eu queria, a gente estava batendo um papo aqui antes, que a gente sempre faz isso, né, para tentar entender um pouquinho da história. Algumas coisas eu já sabia, outras eu ainda não sabia. E eu queria que você contasse, eu abri o programa falando disso, eu achei que foi muito interessante quando você me contou, desse pioneirismo mesmo. Porque assim, você foi a primeira nutricionista aqui de Itu, abrir consultório, vem para cá, lá atrás, e deixa aí ainda já um grande legado, e tenho certeza que tem muita coisa. Mas como é que foi chegar aqui, toda essa trajetória? Vinícius, foi desafiador, né? Porque eu sou bauruense e eu havia me casado muito nova, né? Com 22 anos. E logo que eu me formei, isso foi em 86, eu já tinha na minha mente que eu queria fazer uma residência em nutrição clínica. E tinham pouquíssimas residências no país. Então, as mais interessantes, ao meu ver, e até hoje são USP Ribeirão Preto, USP São Paulo, eu sempre gostei de cardiologia, então optei pelo INCOR, e a Unesp Botucatu. Eu prestei as 3. Então, no dia da minha formatura, em 1986, eu já sabia que eu tinha passado em primeiro lugar nas 3 residências. Então, nas 3 você passou em primeiro? Passei em primeiro lugar nas 3 residências. Meu Deus. E foi uma festa muito grande. Você falou que tinha passado, não tinha falado em primeiro. Tô Isso aí não contando foi... agora, daqui tô deixando esse spoiler bacana aqui para já emendar. E aí foi uma coisa muito gratificante para mim, porque eu me lembro que quando eu fui prestar as provas, meu pai era vivo, meu pai sempre foi um grande companheiro, você chegou a conhecer meu pai, que vocês eram vizinhos e tal. E eu me lembro que quando eu cheguei na sala para prestar a prova do INCOR até, eu só vi o pessoal da USP ali, eu falei, pai, vamos voltar, não tenho chance, né? Saindo de Bauru ali, eu falei, eu não vou ter chance. E aí foi gratificante quando eu fui sabendo dos resultados. E aí, quando eu cheguei em Itu, em 1988, já, né, final de 88, no término da residência, eu optei por Ribeirão Preto, eu vim cheia de energia, né, cheia de sonhos, porque eu sabia o que eu queria trazer em termos de nutrição. Naquela época, né, a nutrição não é o que é hoje. Né? Hoje não é. Sabe da importância, né, exato, de se alimentar bem. Então. Exato. Naquela época a gente tinha ainda aquelas coisinhas que a gente escutava. É um curso para pilotar fogão. Era bem isso que a gente ouvia, né? E hoje não dá nem para acreditar. Hoje e sempre foi um orgulho ser nutricionista para mim. Sempre foi. Eu tô na profissão certa e isso eu tenho certeza plena. Mas eu vim cheia de energia porque eu falei, eu preciso implantar um serviço aqui. Porque não tinha. E eu queria fazer nutrição clínica. Não tinha tudo, não tinha lugar nenhum praticamente. Vai tirando as grandes cidades, as cidades que tinham faculdade desse tema, assim, né? Por exemplo, senão acho que não teria. Sim, porque tinham as pioneiras, né? As minhas professoras que foram pioneiras ainda mais, mas dentro da carreira acadêmica, universitária, mas consultórios mesmo, a gente estava no processo de início. Então, e mesmo na parte da saúde em si, na parte dos postos de saúde de hospital, ainda o nutricionista era aquele profissional que ainda precisava mostrar para que vinha. Isso foi um grande desafio para mim. Né? Porque daí era longe da família, eu não tinha família aqui. Já tinha deixado a família lá em Bauru para ir fazer a residência, e depois vem para Itu, uma cidade onde você não conhecia nada, nem ninguém, assim, e vamos combinar, aí é um assunto que é recorrente aqui, né, Mamba, direto o pessoal fala, Itu é difícil, não adianta a gente falar, hoje tá mais fácil, na sua época, imagina, porque eu falo muito, tipo, meus pais vieram para Itu em 80, e eles falam a dificuldade que era, tal, então assim, deve ter sido um grande desafio. Foi um grande desafio, teve alguns pontos facilitadores, né, porque eu fui casada com um médico, então o pessoal da parte da saúde vai se engrenando um pouco mais. Mas é muito difícil quando você deixa a família e você deixa a família com a responsabilidade de construir um sonho. Então, para mim, nunca foi uma opção, assim, a princípio, voltar, né? Porque eu queria, eu sabia que era importante para mim e tinha um ponto muito, muito interessante em Itu, que era o fato de ser próximo a São Paulo. Eu falava muito para minha mãe isso, meu pai. Falei, aqui está mais difícil para mim. Eu preciso estar mais próximo de locais onde eu possa
O nosso né? ex-governador e atual vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, tem uma frase que eu escutei dele maravilhosa. E tu é a esquina do estado de São Paulo. Né? Tá do lado de São Paulo, Sim. Sorocaba, Campinas, Jundiaí ali, então é uma localização muito boa. E isso foi um facilitador para mim, Vinícius, porque desde que eu vim para cá, eu nunca parei de estudar. Mas acho que até por isso Nunca. que você continuou sendo pioneira em tudo que você foi fazendo, né, Roberto? Eu Porque você acredito não que sim. abandonou essa parte teórica aí, né, da parte dos estudos, que é muito importante. E você estava contando para mim, ali nos bastidores antes da gente começar, de um projeto que você fez na rede municipal, que é incrível, que não existia, e não, novamente, não acho que Itu não existia em quase lugar nenhum. Sim. E até hoje ele dura, o projeto. Sim. E aí o que acontece? Quando eu vim para cá, eu iniciei nos hospitais, né? Onde tinham nutricionistas. O hospital precisava ter nutricionista. O hospital em Salto, Nossa Senhora Monserrat, estava abrindo, estava inaugurando o hospital. E aí eu fui nutricionista junto com uma outra nutricionista que já estava ali fazendo um trabalho lindíssimo. Mas eu tinha que entender outros campos. Eu sempre fui muito desafiadora comigo mesmo, né? Eu sempre gostei de desafio. E eu falei, não, vamos implantar. E aí eu tinha uma amiga muito querida aqui que você conhece, a Fátima Maia, que é enfermeira, e a Fátima era coordenadora da saúde básica de Itu. E nós éramos vizinhas lá no condomínio Portela. Eu falei, Fátima, precisamos implantar, né, em Itu um serviço de rede básica de nutricionista. Atender os grupos diabéticos, hipertensos, especialidades, as novas doenças que estão interligadas à nutrição. Porque, desculpa cortar até, mas na verdade, imagina se para a pessoa que ia querer procurar e pagar uma coisa dessa já não tinha, para você dar para oferta básica nos postos, assim, era um tema desconhecido da população, totalmente, né, Roberto? Desconhecido, hoje em Vinícius. dia é o básico, literalmente, mas hoje, naquela época você fala assim, você vai comer assim, assado, o cara ia falar, você é louca, né? Sim, tipo assim, então deve ter sido um grande desafio. E foi um negócio muito querido, porque como eu era a única nutricionista e a gente tinha, acho que naquela época, já uns 10 postos, eu fazia semana 1 e semana 2, para concluir todos os postos da cidade inteira, inclusive na Vila Martins, antiga Vila Martins ali. E eu ia, às vezes, de ambulância, em final de gestação, e a gente fazia uma coisa muito bacana naquela época, que era a ação em saúde. Então, palestrava mesmo para um grupo, às vezes, de 100 pacientes que estavam esperando para ser atendidos ali dos grupos. E aquilo era muito satisfatório para mim. Era um encanto para mim, porque eu sempre gostei de dar aula. Então, eu sempre gostei de comunicar em saúde. Sempre foi uma coisa que eu gosto de fazer. Nunca foi difícil para mim, né? E aí, a gente fez um trabalho muito bonito, tanto que hoje nós temos aí, acho que mais de 10 nutricionistas, nem sei quantas que tem na rede básica em saúde, disso, fazendo um trabalho estruturado, né? abriu um caminho. Então, quando eu olho um pouco para trás assim, eu falo, nossa, né? É um legado. Sem dúvida. Eu acredito no legado. E legados, né? Não são apagados, né? Não. Tá lá para sempre. Não. A sua sementinha ali na história. É isso aí. Isso é muito bacana. E aí você fica nessa parte de hospital e da prefeitura, organizando esse parte nutricional, até montar o consultório aqui em Tu. O primeiro consultório de nutricionista aqui de Tu. Aconteceu sempre. Nada acontece por acaso, né? Deus sabe o que faz sempre. Como eu tive os meus 2 filhos, tem 1 aninho e 1 ano e pouquinho de diferença entre eles, o Lucas foi tudo bem, mas o Gabriel era um bebê cheador, um bebê com bronquite. E aí eu precisei me ausentar da prefeitura por 2 anos, uma licença não remunerada, para poder cuidar do Gabriel. O Gabriel era uma criança que também foi muito trabalhoso, né? Inalação o tempo todo e tudo mais. E aí, nesses 2 anos, eu fiquei estudando. Eu fiquei vendo o que estava acontecendo no mundo da nutrição, e aí eu falei, eu vou montar um consultório quando eu voltar. E aí, eu voltei para a prefeitura, mas com a ideia de já ter um consultório e deixar as crianças que eram pequenos, toda aquela dificuldade, né? Aquela culpa que a gente fica, né? Na maternidade você tem muito isso quando eles são pequenininhos, né? É uma coisa muito, muito forte. E aí eu mantive o posto de saúde, ou os postos, e comecei a fazer o consultório depois dos horários. E aí o consultório começou a andar. E você viu que já tinha demanda, né? Tinha demanda. Aí começou a andar, chegou num ponto que eu sempre preocupada com estilo de vida e qualidade de vida, eu falei, eu também quero ser mãe. Eu também preciso cuidar dos meninos, os meninos também estão num momento determinante. Mas as duas coisas não né? É muito difícil. E hoje eu entendo que o foco de um empresário como todo, ele precisa centrar. Mesmo que ele tenha mais de um produto na sua área,
ele precisa ter o foco muito Eu determinado. concordo, número, gênero e grau. Né? Não existe possibilidade, assim, Não tem tipo, de como. tal, não sei o quê. Eu falo até porque, por exemplo, fui pra prefeitura também, né, na área do turismo, essa parte, mas por que você não continuou com a parte da construção da família e não sei o quê? Porque não dá. Se você quer fazer bem feito uma coisa, você Sim. tem que se dedicar. Então, assim, hoje aqui, eu me dedico integralmente a isso, porque eu acredito muito no projeto e ele vai crescendo. Mas é isso que você falou, tem que focar, tipo, óbvio, e tem que estar na gestão, né? Não adianta Tem só você dizer, você adora clinicar, mas se você não estiver ali conversando, entendendo os números, vendo todo Sim. o crescimento do consultório, né? Mas, Vinícius, até nisso mudou. Porque os profissionais da saúde, principalmente há muitos anos atrás, a gente tem todo aquele conceito que é o de servir ao próximo. Isso é um conceito real. Então, a gente faz juramento, a gente acredita nisso, mas a gente não sabe ser empresário. Mas aí que eu vou elogiar vocês Aí a profissionais gente da teve saúde que aprender a fazer vou isso. elogiar vocês para vocês mesmo, porque assim, hoje o profissional de saúde, ele conseguiu criar um afastamento do paciente fora da realidade. Assim, porque não existe, por mais que você seja melhor amigo do médico, do nutricionista, não se fala de dinheiro, não se fala isso, aquilo, e não tem como questionar e perguntar. Você vai sair lá, conversar com a moça, com o rapaz, Sim. custa tanto, custa X, paga desse jeito, acabou. O que tá certíssimo para vocês, né? Então, assim, eu tenho certeza que deve ter sido um grande momento, né? Porque... Foi um grande momento, porque aí, ao longo do tempo, nem tudo são flores, a gente apanha muito, né? Porque o profissional de saúde, no meu caso, por exemplo, além de eu estar sempre correndo atrás do conhecimento, eu sempre fui ávida por isso, também tem a forma de você lidar com o paciente, como é que você vai lidar com ele, qual o vínculo que você vai criar. A gente sempre prezou a questão do acolhimento de uma maneira muito forte, mas você tem que fazer gestão, você tem que ter horário para gestão. Sem dúvida. E isso foi um aprendizado realmente ao longo do tempo, tanto para mim quanto para vários profissionais. Não, Então, sim, é um perfil todo de mudança que a gente vai adentrando e vai verificando cada vez mais. sem né? dúvida. E com tudo isso, né, Roberta, você ainda vai, dependente de qual seja ali o ramo da nutrição, sempre sendo a pioneira. Né? Sim. Porque do consultório, essa parte toda, e depois a gente vai falar do instituto agora. Mas eu vou contar uma curiosidade, não, que talvez algumas pessoas já sabem, também não é tão importante sobre isso, mas eu fui paciente da Roberta eu me lembro muitos e muitos anos perfeitamente. atrás. Era um adolescente, gordinho, continuo, não, tô magro não sou, né? Mas tá um pouco melhor a situação. E... Respeita a sua estrutura. sempre Respeita foi a sua assim, estrutura. não, super feliz com o corpo. E estávamos conversando aqui antes, né? Me alimento direitinho. Sim. Às vezes dá uma exageradinha aqui, colar, mas tá tudo certo. E eu era um paciente da Roberta, aqui na rua Santa Rita, pertinho aqui. E vinha direto. E vou contar, essa parte eu não contei nos bastidores da Roberta, eu vou contar o meu truque, que depois acabou dando até errado, por óbvio, né? Acabou bastante, mas eu tinha tanto medo, porque a gente era eu era criança, adolescente Sim. ali. E quem que ama os pais? Não, precisa emagrecer. Minha mãe brigava muito comigo esse negócio de emagrecer. Provas que ela estava certa, né? Tal, não sei o que lá. E aí mãe precisava falar, não sei o que lá. Então, assim, olha, tô até com vergonha de contar, que eu vou contar. Conta. A gente ia lá e assim, tipo, eu fazia direitinho. E aí, só que eu tinha uma técnica para chegar na data mais magro. Acelerar. E também para depois comemorar o emagrecimento. O que, assim, tá tudo errado, né? Na parte que a gente até conversou, de fazer um estilo de vida, não sei o que lá. Então, assim, vou ter consulta sexta-feira essa semana. Uhum. E eu batia de segunda até sexta, mas assim, no mínimo que dava, o que não dava, pra chegar lá e emagrecer. E aí eu saía feliz da vida que emagrecia e ia pra churrascaria comemorar e não sei o que. E Fazer assim, festa. é verdade. E assim, o Bião, meu querido amigo, o Bião que me acompanhava nessas odisseias aí, eu contei pra ele que você ia vir aqui, ele falou, duvido que você vai contar o que você fazia, que a gente fazia lá, tá? Não, eu vou contar assim, tá. Mas é pra vocês não fazerem, gente. E na verdade não é só não fazer, mas hoje, porque a gente conversou aqui, Sim. isso é um modelo ultrapassadíssimo. Hoje em dia é o dia a dia, né, Roberto? É o que você vive. Não adianta vou ficar 20 dias sem comer para emagrecer para uma festa e não sei o que, e fazer coisa maluca. Eu contei o meu caso bizarro, por óbvio, tá? Mas também tinha 15, 16 anos, sei lá quantos eu tinha. Mas é para falar hoje em dia que isso não funciona e que é diferente, né? Mas você sabe, Vinícius, que a nutrição, ela se tornou o que ela é hoje porque ela, na minha visão, ela é uma profissão assim que ela é multi, né? Toda a área da medicina em si, ela tem esse lado. Mas assim, o que acontece? A gente entra muito na vida da pessoa.
né? Então, hoje, eu fiz depois do mestrado e do doutorado, no ano 2022, eu terminei a pós-graduação em medicina do estilo de vida. E ela treina a gente em como fazer as abordagens, porque você mexe com o âmago da pessoa. Exato. Você internaliza de verdade mesmo, né? Então, quer dizer, naquela época a gente não falava em bullying, mas sofria bullying. Muito. Bullying, mas... que era o sarro, né? Meu pai falava tiração de sarro, né? Assim, ninguém morreu por isso, mas assim, realmente aquilo acontecia e era real, né? E era real. Agora, né, você falou da sua mãe, por exemplo, né? Eu me lembro da Rose, conheço ela super bem. Primeiro porque ela é muito alegre e tal. Mas ela era presente. Muito, e a gente vê, por exemplo, um resultado muito interessante, principalmente nos adolescentes e crianças que têm pessoas, entes familiares presentes. Porque a gente sabe como é lidar, né? Só que hoje a gente faz uma versão cada vez mais entendendo quais são as preferências, né? Aquilo que de fato se gosta de comer, né? Você vai trabalhando, tateando isso de uma maneira diferente. Mas óbvio que quando nós precisamos trabalhar com obesidade, a gente não pode romantizar a obesidade. Não pode. Não pode, porque ela é de fato uma questão que pode ser geradora de uma porta de entrada de N questões, né? Não, sem dúvida. É uma das grandes ameaças, né? Sem dúvida. De hoje, sem dúvida. Em crescimento aviltante, sem dúvida. Mas vocês que estudam essa parte, né, da nutrição e tá sempre se especializando, óbvio que você falou que a abordagem mudou muito, mas não sei explicar essa parte que eu queria dizer, mas por exemplo, você sempre foi magra, esbelta, entende? Sabe, se alimenta direitinho. Vocês tentam ou conseguem entender a cabeça daquele gordinho que tá ali? Porque é muito difícil, Roberta, de verdade, assim, tipo, não, coma 2, 3 castanhas, não sei o que lá. Cara, o cara quer comer um cheeseburger desse tamanho, e aí você fala um negócio daquele. E aí, assim, o que eu falo por mim, né, que sofri muito com isso, assim, tipo, quando você tá focado naquilo ali, você vê o resultadinho, fica feliz. Só que é difícil manter isso direto, acho que até por isso que melhorou bastante essa parte. Mas as pessoas falar pra você que é normal você comer aquela barrinha, um negócio. Cara, se você precisa de 3 salgados na sua cabeça, não que esteja certo, né? Então, assim, eu acho que essa comunicação deve ter mudado muito também, né? Mudou, até pelo seguinte sentido, né? A palavra certo e errado, eles perderam muito o peso em relação a essa questão. Literalmente perderam o peso. Porque não existe o certo ou o errado. Existe a questão do equilíbrio para cada um. Então, o primeiro ponto que ele é extremamente significativo é você entender, por exemplo, a diferença entre o serviço público, quando você vai trabalhar nos postos e tudo mais, e um serviço direcionado muito dentro de um atendimento mesmo, né, de uma clínica, de um consultório. O que nós queremos passar a mensagem não é do saudável, né? Porque quando a gente fala saudável, é amplo. Se você me perguntar, Roberta, você é saudável 24 horas por dia? Não. Porque saúde, nos pilares de medicina do estilo de vida, não é só alimentação. Tem momentos que você está mais angustiado, tem dia que você não fez atividade física, tem dia que seu sono ficou quebrado por alguma razão. Então, eu sempre digo, Vinícius, em qualquer local, palestra, conversa, podcast, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso. Porque senão a gente dá uma impressão, por exemplo, para as pessoas que a Roberta é 100% saudável. Não, gente, eu não sou. Essa mesmo foi uma noite que eu dormi mal porque eu estava tensa com uma determinada situação que iria ocorrer durante o dia. As pessoas pensam isso, né? 24 horas, não sai, não saudável, não sei o quê. E não é. Não independente só de alimentação e de atividade física, né? Tem relacionamento, saúde mental, saúde emocional, uma série de coisas. E nós somos seres extremamente amplos, né? A gente tem N vertentes ao nosso redor. Então, eu acho que nós entendemos, principalmente com a medicina do estilo de vida hoje, enxergar o outro sem a presença da mesa. Isso é legal. Tem uma sala no Instituto hoje, que é a sala da Roda da Vida. A Roda da Vida é uma estratégia que a gente faz para trabalhar os pilares da medicina do estilo de vida. Eu não sei exatamente isso, mas eu adorei essa ideia. Porque assim, cara, imagina a pessoa tá sofrendo um problema pessoal do tamanho do mundo. Sim. Seja ele qual for, de saúde familiar, de perda de algum familiar, pode ser uma coisa financeira, enfim. E aí você quer explicar para esse cara que, tipo assim, você não vai comer, você não vai fazer isso, você vai acordar, vai...
é a última coisa que consegue entregar naquele momento. Exatamente. Né? Então, assim, se você explicar, puta, só não chuta o balde, vamos com calma. Gestão né? de riscos. Isso, é. Gestão de riscos. Então, por exemplo, eu vou fazer um comentário que a gente até conversou um pouquinho antes ali, mas eu acho legal para as pessoas entenderem isso. Gestão de riscos. Como eu comentei, eu atendi um paciente, uma pessoa incrível, que teve um infarto, né? Então, ele já tem mais de 70 anos e ele teve um infarto. E as pessoas, quando têm um infarto, é uma coisa que marca muito, Vinícius, que as pessoas às vezes deixam de lembrar como prioridade o dia do aniversário e lembram o dia do infarto. Então, começa a comemorar após aquele dia, né? Naquele dia, vou contando os anos depois disso, né? E a gente sempre vai tentando diminuir essa gestão de risco. Então, esse paciente chega para mim, por exemplo, com vários exames bioquímicos, que a gente não pode olhar um só, a gente tem que olhar o todo para começar a entender como esse paciente responde e fazer uma bela de uma anamnese para entender a vida da pessoa. E aí, a gente já entendeu que rituais, tipo isso aqui que a gente está fazendo, um bate-papo, abrir um vinho e falar da vida, isso é um ritual. Então, a gente já entende em medicina do estilo de vida, guardem isso, medicina do estilo de vida, quem tem rituais são pessoas que já saem para frente, para ter uma qualidade de vida, não só viver mais, mas viver melhor, né? Então, se o seu ritual é tomar uma taça de vinho, Isso. chegar do trabalho, tomar uma cerveja. Isso. Aí esse paciente me disse assim, Roberta, depois que eu tive esse infarto, eu tento fazer as coisas com muito mais ponderação. Ponto para ele. Mas às 18, 18h30 é o horário que eu sento com a minha mulher, porque eu dou muito mais valor agora para sentar com ela. E a gente toma uma taça de vinho. Aí ele falou para mim, assim, quase chorandinho, você vai tirar esse vinho? Eu falei, não. Você Vai tira permanecer. a alegria do cara viver, Então né? não é assim, olha, eu estou incentivando aqui para todo mundo que não toma bebida alcoólica começar a tomar. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. A gente tem que entender o álcool, as versões do álcool, o que acontece com a bebida alcoólica, a moderação, o processo. Mas aquele paciente é um paciente que a dieta do Mediterrâneo para ele é muito importante. E o prazer de estar vivo com a esposa traz para ele uma coisa que é o seguinte, eu vou aderir à mudança que ela está me propondo, porque ela está entendendo qual é o ponto importante para mim. Isso é muito legal. Como se chama isso? Escuta ativa. Isso em medicina do estilo de vida, a gente é treinado. Escuta ativa. Não, e para você ver como isso é real, o meu pai, ano passado, em abril, ele fez angioplastia e tal, colocou stent, um monte de coisa. E meu pai, cara, ele fumou, sei lá, 50 e poucos anos num nível muito esquisito. Assim, ele fumava muito, era uma coisa assustadora, todo mundo falava. Eu nunca passou pela minha cabeça meu pai parar de fumar. Nunca. E aí a gente tal, não sei o que, ele foi internado tal, a gente foi pra São Paulo, ele ficou lá, levar ele, buscar, voltar, a gente conversando. E ele queria fumar quando ele saiu do hospital, porque é uma dependência muito grande, muito né? forte, talvez aí, é uma das mais importantes. E a minha mãe, a gente conversando, e a médica deu uma chacoalhada nele, blá, blá, blá. Graças a Deus, logo depois a gente descobriu que a Bruna estava grávida, ele ia ser avô e não sei o que lá. E ele parou de fumar. Inacreditavelmente, ele parou de fumar. Uma coisa que eu não imaginava. E assim, eu acho que essa parte de escuta ativa. E que a gente conversou muito, que ele até ficou do meu lado ali na história, porque assim, tipo, a médica e a minha mãe, não sei o que, foi muito radical. Você tem que parar de beber, de fumar, de comer, de não sei o que, gordura. Assim, cara, daí a minha mãe falou assim, presta atenção, gente. O caso do meu pai hoje é o cigarro. Vamos daqui um ano pensar no tabaco, no diminuir o vinho, vamos pensar. Porque assim, se você tirar tudo desse homem, não vai querer nem viver. Não. Então, assim, ele conseguiu heroicamente, assim, na raça. Faz mais de 1 ano e meio, parabéns, e o pai, pela essa grande conquista. Parabéns. Alice e Bruno agradecem, eu também. E assim, cara, e eu falei no dia, minha mãe, mas, não, cara, se ele quer beber, ele não toma uma taça, toma uma garrafa, tudo bem, tá, ok, mas vamos pensar nisso lá na frente. Agora, né, então acho que isso, mesmo que não seja tão equilíbrio, se você está num momento muito desequilibrado, é melhor começar com um pequeno, olha, eu querendo falar se é melhor ou pior. Desculpa, é uma pergunta, eu não tô afirmando, não, então. Mas é melhor, talvez, de repente, começar a equilibrar uma coisa do que não dá pra você, tipo, e sair do zero. Eu sempre falava quando tava trabalhando na prefeitura, você tá aqui, você quer chegar aqui. Não dá pra você dar esse salto, né? Então, assim, de repente, é um começo, né? É isso que a roda da vida traz. Então, para cada pilar de medicina de estilo de vida, você tem ali satisfação e aquilo que você imagina. E você vai pontuando mesmo, de 1 a 10. São níveis.
Então, isso que você falou é muito verdadeiro. Olha, daqui para lá, calma. Vamos trabalhando de uma maneira programada. Então, isso que você falou, Vinícius, ele tem muita coerência, porque é meio que efeito dominó. Então, por exemplo, a pessoa parou de fumar. Automaticamente, com o tempo, ela vai trazendo outras melhorias para ela. Mas a gente tem que entender que ela tem o tempo dela. Sim. Né? Ela tem o tempo dela. Claro que profissionais envolvidos, seja profissional da área psicologia, nutrição, medicina, a gente vai estar ali trabalhando de maneira conjunta. Mas as pessoas precisam querer as mudanças. Ah, sim. Querer. A mudança de estilo de vida, Ela não é imposta. Não, ela não é imposta. Ela vem sozinha. Né? A mudança de estilo de vida é descascar a cebola. O que está lá dentro daquele miolo? Roberto, e você já tem noção, você deve ter um número no escritório, sei lá, sistemas, na vida de quantas pessoas você já impactou? Mais de 25 mil pessoas, Vinícius. Acho que até mais que isso, porque essas 25 mil são pessoas de atendimento ao longo desses anos. São 30 Além anos. das pessoas que você do treinou, posto. mentor. Sim, se entendeu? contar assim, então muito se mais. contar ali, é muito mais. Então, agora está acontecendo uma versão interessante, né? Porque você é um exemplo. Por exemplo, eu conheço sua mãe. Aí conheço você. Você foi pequenininho para o instituto. Agora você já tem seus filhos. E às vezes acontece de eu atender os filhos daqueles que eu já atendi quando eram crianças. Ou seja, né? O tempo passa. Sim. E aí me vem muito essa questão do legado na cabeça. Muito, né? Sabe aquela frase que às vezes a gente vê em padaria, gratos pela preferência? É assim que eu sinto, porque é uma questão de confiabilidade. Sem dúvida, mas a gente estava conversando aqui também, que isso é muito legal, o legado, todo o pioneirismo que a gente falou, mas ele não é fácil, né? Ele é uma trajetória árdua, você ser o pioneiro, você implantar um negócio, você remar contra um sistema, teoricamente, eu acho que ele é muito difícil para esta pessoa, porque ela tem que ter uma força muito grande, uma resiliência muito pesada. Força motriz. Exatamente. É uma força motriz. Você tá bem correto nisso, porque são escolhas. Então, eu tenho muito isso do meu pai. Quando eu tinha acho que uns 4, 5 anos, meu pai era professor no Senai e ele fazia algumas coisas, ele era professor de educação física, então eu sempre tive isso muito presente na minha vida, a importância do exercício. Que às vezes a gente falava para ele, ai pai, a gente não fez aula de física hoje. Não, educação física, física é outra coisa, né? E ele também queria mostrar pra gente a importância do trabalho. E ele levou para casa um apontador de madeira, que foi ele que fez, com uma giletinha no meio e parecia um Y. E ele entregou aquilo na minha mão. Eu tinha 5 anos, podia até me cortar, mas ele falou assim, olha filha, sabe o que é isso aqui? Eu falei, não, um apontador. Né, de lápis, que era aquela coisa de, né, apontar o lápis ali na gilete. Ele falou, não, isso aqui, ó, eu guardei isso, nunca mais esqueci. Isso aqui é uma bifurcação. Eu nunca mais esqueci dessa palavra. Eu fiquei, bifurcação? Daí ele falou, filha, vai ter muitos momentos na sua vida que você vai ter que escolher. Escolhas. Ponto de inflexão. O momento da escolha. E eu acho que isso teve muito, né? Quando a gente o pioneirismo está presente, você tem escolhas e elas não são fáceis. Tem algumas que são desafiadoras, difíceis, né? de tomar. Desafiadoras. E que as consequências também não são fáceis. Né? Não são fáceis. Então, assim, a profissão para mim, a carreira para mim, ela sempre teve um peso muito importante. Né? Então eu vejo, por exemplo, toda a minha família morando em Bauru, era para mim um dilema isso, porque eu também de vez em quando queria, por exemplo, conviver no supermercado, mãe, vamos no supermercado hoje à tarde juntas, vamos fazer não sei o que, eu nunca consegui ter isso, porque a dedicação da minha carreira, ela exigiu demais, demais. É que não dá para fazer as duas coisas né? ao tempo, né? Se morasse na mesma cidade, talvez até você quebra um pouco da rotina, mas além de tudo, né? Eu optei por vir para cá, porque era mais próximo de São Paulo, eu sabia que eu tinha muitos cursos. Então, assim, as escolhas, elas são pontuais. E como que, assim, a relação sua com todos os outros nutricionistas que vieram depois? É uma coisa fácil, legal, admiração? Porque eu tô falando porque fui eu que falei, não foi você não. Então, assim, tipo, eu acho que quando você é esse pioneiro, essa referência, essas coisas todas, você carrega junto eu não sei dizer a palavra correta. Estigma. Pode ser estigma. Pode ser alguma coisa ali, tipo assim, as pessoas, tipo, podem te admirar ao máximo.
mas ou talvez não dá o braço a torcer, ou Sim. talvez não goste gratuitamente de você por algum motivo. Porque você quebrou uma barreira muito grande. Uhum. Talvez, não sei se eu esteja falando uma besteira, talvez quem veio logo depois não admirou tanto, mas quem está vindo agora na nutrição aqui da região fala, Sim. nossa, então não sei se eu tô falando besteira, fica à Não, não vontade tá para não. responder Não, aí. não. Você falou uma coisa que tem muito sentido mesmo, né? Porque às vezes as pessoas, eu acho que isso acontece muito na nutrição, isso existia muito, principalmente antigamente, que vê como concorrência, né? Muito como Eu falo muito isso aqui, concorrência, as pessoas têm essa né? preocupação de achar que tudo é concorrência. Eu acho que é muito essa questão da concorrência. E hoje, para mim, né, agora nessa fase, imagina, o ano que vem eu vou fazer 60 anos. 60 anos, né? Então já é Parabéns, Roberto, olha, está muito bem. Para 60. 60 anos. Então, assim, é uma coisa que hoje eu olho, as pessoas falam, ai, mulher não gosta de falar a idade. Eu adoro. Porque eu Eu fiquei até sempre... preocupado, porque eu perguntei pra Roberta, ela acabou de chegar, eu falei, Roberta, quando você se formou e não sei o que. Aí ela falou numa boa, eu falei, nossa, como eu fui indelicado, do nada. Eu perguntei de idade, sorte que você falou isso agora, eu tô um pouco mais calma Gente, lá. não, mulheres não, porque isso é muito gostoso a gente poder dizer a idade que a gente tem, as experiências que a gente quer passar. Isso eu acho muito importante. Eu fico muito feliz de falar da minha idade. Porque eu não sinto dificuldades, no sentido assim, né? Agora já não estou mais no tempo de realizar tal coisa. Não. A minha mente está sempre buscando Vocês até fizeram, né, Roberta, acho que foi ano passado, foi esse ano, aquele delas evento por lá. elas, que você Que a nos gente ajudou muito, patrocinou inclusive. lá, foi muito bacana e tal. É Acho que a gente tem isso. que se ajudar. E era sobre isso, né? Mulheres, Era mudou trazer isso. já com uma... É isso aí. Porque eu acho que mudou muito. Antigamente, a Muito. senhorinha de 60 anos era uma senhorinha. Sim. Que ela já estava com um bisneto quase. É. E ela estava ali tricotando, esperando, fazendo... E ela não tinha uma expectativa de vida maior, Sim. grande, não sei o quê. Que até depois até acabou se mudando e todo mundo está vivendo muito mais. Mas hoje, você tem pessoas com 70, 80, 90... Meu avô, minha mãe tá lá no Rio de Janeiro usando meu avô. O cara tá com 93 anos. E tá lá. Voando. E me manda vídeo, filha, não sei o que lá, vai casar a cuidadora dele e tal. Ele tá carregando um carrinho de cimento, e você fala assim, cara, 93. Assim, tipo, óbvio que a parte física, mas essa expectativa mudou muito, né? Mudou, e aí, arrematando aquela questão, hoje, por exemplo, com esta faixa etária, qual é a minha ideia hoje, né? O que eu entendo? Eu quero continuar atendendo pacientes? Claro que eu quero. Eu gosto de atender. Eu não sei exatamente por quanto tempo ainda mais eu vou trabalhar, mas eu acredito que ainda uns 10 anos aí, né, eu pretendo ainda ter algumas coisas a fazer, né? Mas hoje, na minha visão, realmente o legado está mais forte. Por isso que eu comecei a trabalhar com a mentoria. Aí volto a trazer meu pai de novo para a história. Meu pai falava uma coisa, Vinícius, para nós. Meu pai sempre teve um professor, era um cara muito culto, mas ele nem sabia o quanto ele era filósofo para os 3 filhos. Ele foi, e a gente lembra do meu pai muito com relação a isso. Mas meu pai falava sempre para a gente, olha, existe uma diferença entre a estrela e o cometa. De repente, o cometa ele pode arrasar no brilho, mas é temporário e ele faz um estrago no céu e depois ninguém vê. A estrela ela galga mais devagar, mas ela vai ficar ali. Então, o que ele queria dizer com isso, né? Se a gente entende cada passo, cada processo de cada passo e aonde a gente quer chegar, né? Porque quem não sabe onde quer chegar não vai para lugar nenhum, né? E eu acho que é isso. Então, hoje, por exemplo, é tão mais tranquilo para mim que quanto mais nutricionistas eu trouxer para poder ensinar por que eu consegui manter um consultório por 30 anos, eu já estou feliz com isso. Sem dúvida. E não tenho medo nenhum de ter alunas que sejam daqui de Tu. Eu tenho aluna que é daqui de Tu. Seria até... Né? Eu, fosse você no caso, teria mais orgulho e ia querer passar o máximo de conhecimento para essa aluna de Tu, para outras alunas de Tu. Eu queria falar, antes eu só comentar a frase do seu pai, a frase especificamente, mas tudo que o seu pai representa para você, essa parte toda. Como uma vez eu escutei uma coisa muito legal, e que é assim, não tem nada a ver com dinheiro, com como chama? Classe social, é chamado berço. Sim. É quando você literalmente tem um respaldo, quando você tipo consegue, tipo assim, eu tenho um exemplo a ser trilhado. Você tem uma maternidade, a paternidade ali, mas uma coisa tipo, legal, vou cuidar do meu filho com todo amor e carinho, mas eu quero que ele para o mundo, eu quero dar o melhor, eu quero que ele seja o máximo.
E não, tipo, eu vou criar... blá, 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 blá. Então, assim, parabéns, seu pai, um cara incrível, né? Foi ou é? Não, ele já faleceu. São 7 anos de falecimento dele, vai fazer 8 agora, mas assim, meu pai, a minha família, é uma família, graças a Deus nada nos faltou, mas foi sempre com muito trabalho. Foi uma família onde as coisas eram, né, contadas, literalmente, porque meu pai sempre priorizou estudo. Sem dúvida. Para nós. Né? Então ele se esforçava, trabalhava de manhã até a noite, tinha 3 empregos, porque ele queria que os filhos tivessem boa formação. Né? Tanto boa formação de estudo quanto ética. Ele conseguiu. Conseguiu, sem dúvida. Ele conseguiu. Dá para ver claramente. Com os meus irmãos também. Então eu acho que isso já é um legado, né? Não, ele deixou um super legado e você constrói um legado fantástico sobre tudo isso. Dá pra ver a emoção que você tá. Desculpa, viu, Roberto? Mas é que parabéns pra ele. Mas é muito legal isso, porque eu acho que isso daí foi uma coisa que ele conseguiu passar fortemente, sabe? Sem dúvida. Eu queria entrar num outro assunto agora, quer dizer, é o mesmo assunto que a gente tá falando praticamente desde o início, que assim, é de uma disruptura, né, de uma marca, né, que era sua, que era o seu sobrenome, e também da onde que está hoje, como que se encontra toda a parte do Instituto e quais são os seus objetivos. Porque existia a Roberta Cassani, a nutricionista famosa de Tu, né? E depois foi mudado isso e também eu queria dizer, como é difícil mudar uma marca, porque não é um nome, é uma marca, né? Sim. Bom, eu acho que o lado disruptivo, ele sempre fez parte da minha vida, né? Eu acho que eu sempre tive um perfil vanguarda, mas com esse lado muito forte. Então, assim, todo mundo sabe, né? Eu fui casada com o Renato, hoje com o Peter. E aí o que acontece? O Cassani veio, né? Desde que eu vim para Itu, Roberta Cassani foi se estruturando dessa forma. Quando nós nos separamos, né? Graças a Deus eu respeito demais o Renato, a família do Renato, o que o Renato foi para essa cidade, né? Com tudo que ele também criou. E eu eu pensava o seguinte, que eu não poderia permanecer com um sobrenome, eu fiquei muito livre para isso, mas que eu não poderia permanecer com um sobrenome que já não estava mais dentro da minha vida, né? Então eu achava que eu não queria usar a marca para usar a marca, né? Bonito isso, né? Porque assim... Entendeu? Porque não foi isso. As lembranças e o legado que ficou de um casamento, que a gente tem que respeitar, é uma outra história, mas não era a questão do sobrenome. Então, eu falei, não, eu vou voltar a adotar o meu nome real. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque tinha o programa no G1 na época, tinha um nome já formado, mas o que eu queria também provar para mim mesma? Que era a Roberta. Gosta de desafio, né, Roberta? Não, era a Roberta. Não importa se ela era Lara, se ela era Cassani. Depois, quando eu me casei agora, também vai pôr outro sobrenome. Eu falei, olha, vamos deixar assim, porque, né, foram muitas mudanças tal, mas não que haveria problema. Não é isso. Não, nenhum. Então, a minha vida sempre teve desafios nesse sentido de posicionamento de mulher. Como é que eu vou me posicionar enquanto ser humano, enquanto mulher? Também não é fácil uma mulher já na fase dos 50 anos, uma separação, depois um novo casamento aos 57. Não, eu fui meio na contramão, né? Assim, sim, até hoje. Mas eu acho que a gente tem que ser feliz, né? E isso é muito importante, porque existe o respeito para todas as situações. Então, hoje também é uma nova jornada, é uma nova situação, tão desafiadora quanto, né? Porque também teve todo o lado dele, de uma outra situação vivida, né? Nós dois já viemos com histórias vividas. E também é uma pessoa hoje que me ajuda muito, principalmente na visão empresarial, né? Porque hoje ele é engenheiro, né? Roberto, os números. Aquela Roberta lá atrás também tinha outras visões que a área médica me trouxe de coisa positiva, mas hoje eu entendo diferente. Então, tudo na minha vida, Vinícius, eu entendo como aprendizado. Sim. Até o último dia da minha vida, eu acho que eu vou
viver no aprendizado. Ah, não, mas eu acho que quando a gente para de aprender ou para de Né? querer aprender, a gente morre um pouco, né? Com certeza. Porque não todo tem dia a gente dúvida. aprende, seja o que for, Né? coisa mais simples ou diferente. Sim. E essa nova fase do Instituto, eu percebo, conversando rapidamente com você, a Roberta tá muito madura, muito feliz, muito empolgada dessa nova etapa de querer entregar conhecimento para quem está chegando. Isso é muito legal. Eu acho que eu estou entrando de novo na bifurcação do apontador, porque eu tenho esse apontador até hoje na minha casa. Eu estou entrando no outro ponto de inflexão. Eu estou atendendo os pacientes, vou atender, amo atender os pacientes, mas eu estou investindo na mentoria. Eu quero treinar nutricionistas, tá? Pode ser, inclusive, para trabalhar comigo. Porque pode ser que eu queira, né, neste momento, trazer nutricionistas para trabalhar comigo, para que eu vá podendo dar mais aulas, treinar mais. Porque assim, Vinícius, eu tenho muitas colegas que têm estruturas e consultórios de nutrição, clínicas grandes, que colocam várias nutricionistas ali, mas num outro tipo de atendimento, que também é importante, que são os convênios, né? Ou alugam salas que não têm vínculo. Não é esse processo que eu sigo lá. Até hoje eu não pus ninguém fixo direto ali comigo, porque eu preciso treinar alguém que siga esse histórico. Porque eu não quero só alugar uma sala. Porque a pessoa procura a Roberta Cassani. Exatamente. Mas Roberta até hoje, viu? A gente acabou de falar, gente. Mas até hoje. Até hoje, porque às vezes a pessoa... procurar a Roberta. Não, mas até então, hoje. Não adianta o milagre ali, tipo assim, vou colocar qualquer um. Né? Então, se ela quer esse conselho, o cara vem aqui quer comprar vinho comigo, direto. Tem gente que manda foto daqui. Sim. Tô aqui, tô indo embora. Eu falo, cara, mas eu não posso estar aí 24 horas. Não, mas eu falei, tem equipe aí. Não, eu quero conversar com você. Com você, sim. Então, assim, você faz o nome, você faz o negócio, o legado disso tudo. Então, assim, é diferente. Então, essa parte de você treinar alguém é para manter esse legado. Porque a gente criou realmente lá a marca Instituto de Nutrição e Estilo de Vida. Que também foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Então, o que acontece? Você me contou, desculpa cortar, assim, mas é que eu lembro que a Roberta acabou de me contar aqui antes, que também foi uma coisa, aí sim, eu acho que foi o ápice do pioneirismo, porque ela me contou que antes de vir para Itu, ela já imaginava um instituto gourmet para você. Coisas que nem mal existia nutrição, né, Roberta? E você já imaginava o que é hoje. Eu entendia que as pessoas precisavam colocar a mão na massa, entender o que é uma medida caseira, entender uma receita. Por quê? Só existe adesão se tiver amor. Não é nem paixão, é amor. É compreender o processo. Então não faz sentido você ficar entregando, me passa um cardápio. Oi? Não. E tinha muito disso. Não é isso. Né? Eu lembro. É um plano de ação montado para você, onde eu vou entender seu horário de sono, seu horário de trabalho, se você tem bebê, se não tem bebê, se você tá sozinho, não tá sozinho. Eu não durmo, né? Eu como de madrugada, tô passando os... E não dá, juro por assim, não durmo mais. Assim, é um caso real, nossa. Não, é um caso real, porque são 2 bebês, né? Gêmeos, né? Que é a coisa mais linda do mundo, eu acho encantador. Mas assim, muda a rotina. E você acorda 3 horas da manhã e assim, tipo, a Bruna já parou. Mas no começo tava nós dois nessa pegada. E eu nem de doce sou, nem gosto de doce, assim, tiver alguma coisa na geladeira, eu ataco de madrugada, porque eu não sou aquele cara que acorda e fica 15 minutos acordado e volta a dormir. Eu fico tipo 1h30 acordado, voltar a dormir, não, porque eu vou dormir, bum, eu acordo de novo. Então vai desregulando, né? Vai desregulando. Isso se chama ciclo circadiano. E a gente vai tendo que trabalhar as regularidades. Então, vamos entender que essa é uma fase. Sim. É um processo. Foi o que eu acabei de falar na história do meu pai. Uma fase. Não adianta você querer se cobrar uma maluquice. É uma fase. Agora, engordei, tá, dentro da fase, né, a gente também vai trazendo estratégias possíveis para que você entenda que... Tá certo isso aí, né? Não vamos tirar o certo. É o certo e errado, você acabou de falar. Nós vamos entender assim, eu sou pai hoje. Essa galerinha precisa de mim por muitos e muitos anos, né? Verdade. Porque esse eu acho que é a grande coisa legal, né? Você faz as contas dos teus filhos hoje, né? Contando que tudo vai dar certo e tudo mais. Hoje, para você formar um filho e ver esse filho seguindo a carreira, dependendo daquele que escolhe, é um time muito grande, né? E são gerações muito diferentes e a geração está muito mais abrupta e quer tudo muito rápido, né, Vinícius? Então, eu acho que assim, o meu bem-estar tem que estar legal porque eu tenho aqui 2. Né? Não, exatamente. 2 histórias de vida. E que legal essa parte do Instituto, Roberto, que eu acho que esta maneira sua de manter um legado, acho que você construiu o legado na parte pública de saúde, depois na particular, depois na TV, um monte de coisa, e ainda quer
tem um grande desafio de treinar esse pessoal. Eu vou fazer algumas perguntinhas agora. Antes eu vou contar uma outra história, que essa a gente não combinou também. Foi como eu fiz o convite para você participar e eu queria que você contasse pro pessoal a história daquele dia. Que você me contou na farmácia. Eu tava comprando leite, cara, mas assim, uma história que eu acho muito de Deus. Né, uma história muito bonita e que eu fiquei chocado. Tipo, eu lembro que tinha uma tiazinha do lado na fila que ela parou. Verdade. Lembra essa história? A gente tava ali na farmácia. Da maquiagem, ficou olhando pra mim, né? A gente tava na farmácia, eu tava comprando leite pros bebês. E eu não tinha te visto. Daí eu falei, ô Roberto, tudo bem? Tal. Ela, oi, Vi, tudo bem? Tal. Daí você tava indo pra gravar alguma coisa, não lembro eu o que tinha era. uma gravação, não lembro. E aí a gente ficou conversando, 5 minutos, ela, esse podcast, eu vou participar. Eu falei, vamos lá, não sei o que legal. E aí tinha uma senhorinha do lado, super educada, boazinha, e ela parou, e a Roberta começou a conversar comigo, primeiro que ela elogiou a sua maquiagem, que estava muito bonito, o cabelo e tal. E você estava contando pra mim a história que você passou na estrada indo pra Campinas. Sim, do assalto. E aquilo me marcou muito ali, porque, tipo, eu sou uma pessoa que acredito muito nessas coisas. Eu acho que Deus, ele entra literalmente nesses momentos. Sim. E aí foi engraçado por esse parte, que a senhorinha ficou escutando, porque a história era muito boa, né? Não tem quem não muito parasse diferente. ali, né? Então, se você puder, óbvio, né, Roberta? Conte essa história pra gente desse assalto diferente que você sofreu. O que acontece, né? A gente falou um pouco antes sobre rituais. E eu sou uma pessoa muito conectada com a oração, né? Então, esse é um ritual prioritário para mim. Prioritário. A primeira coisa que eu faço, eu durmo com um terço que eu ganhei no dia do meu casamento de uma pessoa muito querida, de Nossa Senhora de Fátima, né? Ele trouxe de Portugal e me deu o terço na mão no meu segundo casamento agora. E eu tenho muita fé. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. E aí o que aconteceu? Eu ia fazer um exame, que não gosto de fazer esse exame, porque eu tomei um susto há alguns anos atrás, então eu sou meio receosa com isso, e eu desmarquei esse exame mamografia. E eu desmarquei esse exame umas 4 vezes e esperei minha mãe chegar. Eu faço aniversário dia 4 de maio, eu marquei esse exame dia 10 de maio. Nesse dia eu acordei diferente. Eu ia treinar, liguei pro Dárcio, meu personal, falei assim, Dárcio, meu personal por muitos anos. Falei, Dárcio, eu não vou hoje. Eu preciso rezar. Tem alguma coisa diferente, né? Eu preciso ficar em casa, o exame estava marcado para meio-dia. E eu falei para minha mãe, que veio de Bauru, falei, mãe, a gente vai sair um pouco antes. Eu quero sair umas 10 horas da manhã para ir até Campinas, porque eu quero ir com calma. Mas eu já estava intuitivamente meio diferente aquele dia. E rezei, acendi uma vela, fiz a oração, fiz o meu devocional diário, meu evangelho, que eu faço todo dia de manhã. E aí, tocamos para Campinas, saindo daqui umas 10 horas da manhã. Quando a gente foi chegando ali, passou Viracopos, ali naquela região um pouco mais próxima da chegada em Campinas, o trânsito parou. Parou tudo. Eu fiquei parada, não tinha como ir para frente, nem para trás, nem do lado, porque fica ali os motoqueiros passando por aquela situação. Minha mãe estava com o celular, eu falei, mãe, põe o celular para trás. E aí... Você pressentiu alguma coisa ruim ali? Eu pressenti. Aí eu parei, mas eu olhei na lateral. Tinham 4 rapazes, e um deles trocou o olhar comigo. Por questão de segundos, ele olhou para mim, e eu percebi que ele falou, ó, vai ser vocês. Serão vocês. Aí na hora eu falei, mãe, a gente vai ser assaltado. Minha mãe começou a gritar, eu falei, não grita. Aí eles vieram, os 4, 2 no vidro da minha mãe, com o revólver, batendo o cabo do revólver ali. Um aqui, e o que trocou o olhar comigo, ele apontou o revólver. Ele estava na frente. Ele estava na minha frente, olhando para mim, apontou para minha cabeça. Eu não sei o que aconteceu, Vinícius. Eu tive uma reação assim, gente, não estou falando que isso é, pelo amor de Deus, não façam isso. E tinha um caminhão na minha frente que eu não vi o rosto dessa pessoa, mas eu rezo para ele todos os dias. Eu não sei o que me deu, eu coloquei a mão na buzina, ele atirou, a gente só ouviu os tiros e o caminhão, o cara... O seu carro era blindado? Não, meu carro não é blindado, não era blindado. Eu passei por um vão, eu dirigi uns 7 quilômetros, 5, 7 quilômetros, agachada, e eu só ouvi os tiros. Moral da história, gente. Nenhum tiro pegou. É isso, Nada. Por isso que eu queria contar essa história. Nem o da minha frente. E o mais, assim, assustador, além do tiro, né, porque ele atirou assim na minha cara, na lateral, não teve
Não quebrou o vidro, não teve uma trinca. É por isso que eu queria contar essa Nada. história. Não combinei, porque eu não sei se você queria contar, mas também Nada. já foi assim, tipo, você me contou essa história na farmácia, eu fiquei muito emocionado. E eu acredito muito, né? E eu falei, caramba, cara, esse é o poder de Deus, é o poder da fé, da Nossa, oração. Assim, ali foi blindado. Literalmente foi quem blindado. blindou seu carro foi Deus ali, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Todo mundo ali, porque assim, o vão que eu passei até hoje. E outra, não teve um arranhão no carro. Nada. Nada. Então eu aprendi que entregar na mão de Deus é entregar na mão de Deus. Porque quando a gente fala, né? A oração do Pai Nosso, principalmente, né? Seja feita a sua vontade, a gente fala, seja feita a sua vontade, mas às vezes a dele não é minha. Mas eu quero a minha, né? Né? Eu quero, mas eu quero a minha. Agora, né? quando você fala, não, eu rezo de joelhos, literalmente eu rezo de joelhos, literalmente, que seja feita a sua vontade. Aquele dia, eu falei, ainda tenho serviço para fazer. E essa história, eu acho tenho muito serviço bonita. para fazer, porque aí, o que aconteceu? A hora que a gente passou esses 5 km 7, eu fiquei olhando para mim para ver se eu tava machucada, se minha mãe tava machucada, né? Porque olha a responsabilidade. Nada. Cheguei para fazer a mamografia, consegui chegar para fazer o exame e não tive medo nenhum, nunca mais vou ter medo de mamografia, porque depois dessa... Porque mamografia perto do que você passou, não é nada. Vamos lá e vamos fazer os enfrentamentos de Deus, porque tudo que Ele dá pra gente é porque efetivamente a gente tem carga para superar. Ah, com certeza. Né? Não, eu queria deixar essa história porque eu achei incrível quando você me contou. Eu falei, nossa, uma história muito interessante. Roberta, a gente está indo para os finalmente aqui já do nosso podcast e eu queria saber a sua relação com vinho. Você gosta de tomar na sua casa, viaja, visita uma vinícola, toma, sabe, não toma direto ali, mas você, como que é? Você gosta? Eu sou uma apaixonada por vinho. Ah, que legal. Né? Eu gosto muito de vinho, eu não tomo outras bebidas alcoólicas, não tomo mesmo, eu tomo vinho. E eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de provar. Então, eu gosto do espumante, eu gosto da champanhe, eu gosto do vinho rosé, eu gosto do vinho tinto. E eu tenho aprendido cada vez mais a apreciar os aromas do vinho. É muito legal, né? Então, realmente, o vinho, para mim, ele é, assim, sempre recheado de momentos de emoção. Seja quando eu tô um pouco mais apreensiva, chateado, triste, ou os momentos de comemoração, ou seja... Tá ligado à intensidade. Sem dúvida. Né? E a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que é o vinho da sua vida. E ele não tem nada a ver com o seu mais caro, mais especial. Pode ter sido aquele vinho que você tomou com seu pai ali, comemorando que entrou no vestibular. Ou pode ter sido um vinho na França ou na Itália, não sei o que lá. Mas é aquele vinho que você fala, cara, esse momento foi muito legal pra mim. E qual é o vinho da sua vida? É o Freixenet. É. Mas por quê? Porque, assim... Todas as vezes que tiveram momentos de muitas decisões, foi esse vinho que estava presente, coincidentemente. E aí depois, nas outras vezes, você falou, não, eu vou comprar ele para esse momento porque ele Porque estava... a gente lembra. Exatamente. Ontem mesmo... Mas qual foi a primeira vez? Qual foi a primeira vez que você tomou ele, que você fala, esse dia foi legal, ou foi importante, por qualquer motivo? Foi há muitos anos atrás, Vinícius, que eu sempre gostei da leveza dele. Eu não sou uma super entendida de vinho como você, mas ele foi marcante para mim. Sim. Porque o que acontece? Às vezes eu tenho um pouquinho de... Por exemplo, cerveja eu não posso tomar, eu tenho dor de cabeça. E o vinho de boa qualidade não me dá dor de cabeça. Direto, né? Não dá dor de então, cabeça. assim, foi há muitos anos atrás e foi numa festa. E depois, coincidentemente, também ele foi o vinho do meu segundo casamento agora. E foi marcante porque a gente viu, esse vinho aqui, ele é leve, ele é suave. Então, assim, ele é um vinho para mim que ele marca momentos de decisões. Não só do segundo casamento, mas lá antes também. Sim, todos, né? Sim, porque tem pessoas que têm esse da parte, né? Um vinho que marca tudo. Um outro quadro que a gente tem aqui pra gente encerrando é se você pudesse escolher uma pessoa no mundo, viva, morta, do Brasil, de qualquer lugar do planeta, com quem você gostaria de tomar uma garrafa de vinho? Com meu pai. Tinha certeza. Eu tinha certeza. Essa foi a pergunta mais que eu não tive dúvida. E que legal. Meu pai. E eu fiquei feliz que eu já sabia da resposta. Porque meu pai, ele tinha muitas frasezinhas engraçadas. Então ele falava assim, a gente não entendia direito naquela época. Hoje eu entendo. Então meu pai falava assim, filha, lagarto não anda com cobra. Eu falei, mas... lagarto e cobra, nenhum deles é muito assim, de carinho, né? De você pegar no colo. O que é pior? Mas hoje eu entendo o que ele quer dizer, né? E uma frase que era célebre dele, ele falava assim, fica firme aí. Hoje eu entendo. Pai, tudo você fala pra ficar firme, baita de um problema. Hoje eu entendo.
constância, persistência, resiliência. Então, eu acho que o vinho com ele hoje, ele teria o perfil, Se né? você tivesse essa oportunidade, me convide para esse vinho, porque eu queria muito conhecer seu pai. Tomar um vinho Nossa, com ele, sensacional. que cada história E bacana deixou que ele esse contou legado pra para os gente. netos, assim, os netos. Devem ser pirados, O né? passe dele era alto, porque todo mundo queria ficar perto. E agora, quando ele faleceu, virou minha mãe. Minha mãe virou uma figura. Minha mãe, trazer minha mãe, passe é caro, porque todo mundo quer ficar perto. Todo mundo quer ficar perto. Né? Então isso é muito legal. Ah, que legal, que bate-papo gostoso, a gente nem viu o tempo passar. Não viu mesmo? Estouramos já aqui o tempo, para variar, tô tomando uma dura aqui do Mamba. Ô, Roberto, mas vamos encerrar. Eu queria que você passasse uma mensagem para quem assistiu a nossa entrevista até agora e tem muito carinho pela sua profissão, por tudo, por você, pela sua história. Sim. Eu, particularmente, já te admirava e gostava muito de você. Hoje eu sou um grande fã mesmo. E foi um bate-papo maravilhoso. Foi uma delícia. Eu tava super preocupado. Falei, cara, mas será que a gente vai falar de nutrição o tempo todo? Não sei nem o que falar e tal. E foi muito leve, muito fácil. Parabéns por toda a sua história. E obrigado por ter vindo contar aqui pra gente no podcast. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que tudo que a gente puder falar sobre superação é que as pessoas precisam ouvir hoje. Então, a minha frase, meu recado... Não fica bravo com a gente, que a gente tá passando do tempo, né? Tá vendo, Laje? Tá vendo, a gente? Eu falo que a gente toma dura e é verdade. Tá vendo? A Roberta tá agora ali, ó. Mostrando que é verdade. Mas assim, gente, ó. Sonho é aquilo que pode ser realizado. Não é loucura. Loucura é aquela coisa que é inatingível. É um devaneio, né? Devaneio. Não vai, não roda. Mas sonho é aquilo que a gente pode realizar. Constância, resiliência, força de vontade e entender que vai ter desafio, que vai ter sofrimento, mas é isso aí, não abandone. Roberta, que recado final maravilhoso, e é muito legal, né, porque o Mamba que tá aqui, todos os episódios, todos, sem exceção, tem essa frase, porque a gente traz pessoas aqui que eu até fico feliz, porque eu acho que a gente consegue até, já estamos no 15º, 16º episódio, e todo mundo passa isso, siga seu sonho, vai ser difícil, aguenta, tenha resiliência. Assim, quem quer o sucesso não tem a opção de achar que vai ser fácil. Ah, eu vou ficar na minha casa, vou fazer aquilo ali. Cara, se você quer aquilo ali, vai ter que ir atrás. E aquilo vai ser difícil, mas vai dar certo. Vi, a partir do momento que você dá a cara pra bater, pronto, você já entende que você vai apanhar. É lógico. Então vamos apanhar bem. Sim. Vamos apanhar bonito. Vamos aguentar as pancadas do Mike Tyson. Pra fazer o bonito e tá ali. Eu acho que esse é o processo. Muito obrigado mesmo pela presença. Foi uma delícia. Além de maravilhoso papo, fiquei emocionado várias vezes. Foi incrível a nossa conversa. E eu queria agradecer você que ficou até agora assistindo o nosso podcast Uma Garrafa. Siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe. Cada vez mais gente está entrando e acompanhando as nossas entrevistas. E semana que vem a gente está aqui com um bate-papo muito especial para vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Uma Garrafa. Hoje a minha convidada é muito especial, como todos que vieram por aqui, mas hoje a gente vai contar histórias interessantíssimas de um pioneirismo no assunto nutrição. Eu tenho certeza que hoje a nossa convidada tem muito para contar, não só de tudo que ela fez por Itu, mas pela nutrição no Brasil inteiro. É uma grande honra, muito obrigado pela presença, Roberta Lara, nutricionista, minha convidada do podcast Uma Garrafa dessa semana.